Então, vamos lá, meu povo, para mais uma aula. E hoje, atendendo a pedidos, vamos dar uma volta lá em legislação de trânsito, a matéria queridinha de vocês, a que vocês mais gostam. Quando fala nela, o coração de vocês chega, vibra de tanta emoção, de tanta alegria, né? Para não falar de tanta raiva, né? Alguns têm pavor dessa matéria, legislação de trânsito. Então, vamos lá, meu povo. Nós vamos falar sobre multa, tá? Multas. É a parte mais cobrada na prova de vocês. É a parte de multa. Na prova, são cobradas 8 questões, tá? Mais uma, totalizando 9 questões de multa. Então, tudo que envolver multa, penalidade, medida administrativa, suspensão, cassação, retenção do carro, remoção do veículo, frequência obrigatória no curso de reciclagem, tudo isso daí é cobrado em prova e tá tudo junto, tá? Às vezes o aluno me manda assim, professora, mas eu tô olhando aqui na prova, não tem essa quantidade de erros. É porque no slip que vocês recebem lá do Detran, eles colocam separado. LTP e LTI, tá? LTP, LTI. E aí vocês às vezes procuram lá onde vocês estão errando e não acham, tá? Então, quando se fala, ó, infrações, é tudo junto, tudo junto. Não é só, eu preciso saber o que é gravíssimo, o que é grave, média e leve. Tem que saber tudo, tudo. É igual aquele ingrediente do bolo. Você vai fazer bolo de mandioca com coco. Você sabe que vai levar a mandioca e o coco. Só que vai levar os outros ingredientes. Você não coloca os outros ingredientes, vai ficar bom? Não vai, não vai. Então é a mesma coisa aqui, ó, quando fala infrações, tá? Nós vamos ver hoje as nossas penalidades, tá, pessoal? Penalidade. E o que é muito importante, vocês conseguirem diferenciar na prova de vocês, ou quando vocês estiverem respondendo os exercícios, é a diferença entre penalidade e medida administrativa. Penalidade e medida administrativa. A penalidade é o que acontece com o condutor. Então, tudo que envolve o condutor é penalidade. Medida administrativa é o que envolve o carro. Lembra disso na sua prova e tenta colocar aqui dentro, ó, penalidade e o condutor. Medida administrativa, carro. Medida administrativa, carro. A primeira penalidade que nós vamos ver é a multa. Primeira penalidade é multa. O que você precisa saber de multa que está sendo cobrado nas provas? São muita coisa. Eu vou tentar compactar, tá? Ó, a multa, ela ou é responsabilidade do condutor, ou é responsabilidade do proprietário. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Ah, professora, o meu sogro ganhou uma multa. A pontuação foi para o meu sogro e a multa foi para o meu marido. Isso não existe. Ou é do sogro ou é do marido. Um ou outro. Um ou outro.
Quando que ela vai saber que a multa é do sogro e como que ela vai saber que a multa é do marido dela? Então vamos lá. O carro é do sogro. O carro é do sogro. E o marido pegou emprestado o carro do pai dele. Tinha uma barreira eletrônica numa velocidade de 40 quilômetros. Vocês já observaram que muitas barreiras nas vias urbanas estão sendo trocadas? Eles estão tirando as de 50 e colocando 40, e tem muitos motoristas ganhando presente indesejado porque confiava que era cinquentinha e baixou para 40. Fica atento, viu? Fica bem atento. Então, ó, o marido dela passou em uma barreira eletrônica bem acima da velocidade máxima. A barreira era de 40, ele passou a 53. Não foi tão acima, mas foi acima a ponto de chegar uma multa. O marido dela não foi parado na blitz. Ele não foi autuado. Ninguém falou assim, ó, vem cá, seu Roberto, me dá sua habilitação aí. Boa noite, cidadão. Ninguém falou isso. O pai dele só catou ele e falou assim, ó, meu filho, ó, aquele dia que você pegou o carro do pai para resolver as coisas, pois é, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Chegou uma notificação para você. E foi bem a data que você pegou o carro. O que vai acontecer? O pai tá esperto, não tá? Não chegou a notificação? Então o pai não vai assumir esse BO, não. Vai exigir que o filho seja responsável. Então vai pegar a habilitação dele, vai preencher com os dados dele e vão lá no Detran. Aí lá no Detran, o que vai acontecer? Vai tirar do sogro, no caso do pai, para o filho, para o Roberto. A multa que não é autuado, parado, flagrado, pego, não é, não é do motorista, é do proprietário. É do proprietário, tá? Então, ó, essa situação que eu citei, que o pai emprestou o carro, o filho passou acima da velocidade máxima, a multa é do pai, porque ninguém viu que era o filho que estava dirigindo. Ninguém. Nesse mesmo dia que o filho pegou o carro emprestado, ele parou no blitz. Olha que coisa mais linda. Parou no blitz. Você já observou que a maioria dos motoristas, mesmo estando habilitados, com documentação em dias, com a documentação presente ali, ele dá aquele friozinho, aquele receio? Em mim dá, em mim dá, mesmo estando certo. Aí o que que aconteceu? Ele foi parado na blitz, o agente de trânsito pediu a documentação, ele entregou, estava em dias. Só que sabe aquele agente de trânsito enxerido, que além de pedir o documento do veículo e do condutor, ele pede equipamentos obrigatórios. E quais são os equipamentos obrigatórios? Um deles, coloque para mim no chat. Quais são alguns dos equipamentos obrigatórios? Farol é estrutura, tá, ô Verônica? Seta é estrutura.
Cinta é estrutura. Vamos usar o triângulo, step, chave de roda? Vamos? Bora lá? Então, imagina aí, ó. O carro é emprestado e o step, vamos usar o step? Tá rasgado dentro do carro. E agora? A multa é do Roberto que tá na direção ou é do pai dele? É de quem? Do Roberto. Ele não foi parado na blitz? Ele não foi autuado? Não pediram o documento deles? Então, ele é o responsável. Ah, professora, mas o carro não é dele. Vem cá. Quando você senta no banco do motorista, coloca seu cinto, ajusta o espelho retrovisor, segura no volante, vê a distância, tá legal. Ó, mão na chave, ó, liga. Vem cá. Quem é o responsável ali? Não é você que está na direção? Então a responsabilidade é quem? Sua, sua. É do condutor. Toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade, tá? Olha um exemplo que aconteceu hoje, com uma aluna. E a bichinha chorava, e para eu entender o que ela estava falando foi difícil, viu? Foi difícil. Em resumo, ela falava que ela tinha dado uma carona para voltar para casa e o passageiro atrás estava sem cinto de segurança. E ela foi parada numa blitz, na estrutural. E aí? Já deu para imaginar, né? O que que aconteceu com ela? Tava na provisória, tá? 7 meses. Sem cinto de segurança, é uma multa de qual natureza? Sem cinto de segurança, é uma multa de qual natureza? Leve, grave, grave, média, gravíssima. Eu vi de tudo nesse chat, viu? Sem cinto de segurança, meu povo, é grave, é grave. E você, permissionário, pode cometer essa multa grave? Não. Ou seja, perdeu a carteira. Só que foi o que eu conversei com ela. Tem uma vantagem nisso tudo. Qual é a vantagem? Amanhã ela pode abrir outro processo. Sabe por que eu digo vantagem? Porque se fosse uma outra situação, uma outra multa, e se fosse cassada, no caso a CNH, a espera seria de 24 meses. Igual nós vamos comentar daqui a pouquinho na aula. 24 meses. No caso dela, amanhã, se ela quiser, se ela tiver isso aqui, né, o dinheiro, ela pode abrir outro processo. Tá vendo? Então, foi dar carona, a responsabilidade é sua, de cuidar quem está dentro do carro. Então, vamos lá, ó. Nesse exemplo que eu citei, o condutor foi autuado, não foi? Então, é dele. É dele. Nesse mesmo dia, o Roberto estava voltando para casa, entregar o carro para o pai dele. Resolveu tudo. Aí ele passa no semáforo fechado. E é aquele semáforo que tem radar. Alguns chamam de cabeção, né? Tirou uma fotinha. E agora? A multa é do Roberto ou é do seu José, o pai dele? Do José. Exatamente. Foi parado?
Não foi parado, né? A multa é do pai dele. Só que o pai dele, a gente já viu que ele é esperto. Ele vai colocar essa multa para ele pagar, com certeza absoluta. E esse negócio, gente, de colocar pessoas para ser responsáveis por um erro que não foi ela que cometeu, esse negócio é tão sério que vocês não têm noção, viu? Ah, mas é só uma multinha, porque senão ele vai perder. Caramba. Depois você pensa direitinho nisso daí. Tem uns agravantes muito sérios por detrás disso tudo. Muito, muito sério, tá? A multa só some do sistema, pessoal, quando completar um ano. Então, não é. O Roberto cometeu a multa no dia 25/9. Não é ele correr, pagar a multa achando que vai sair do sistema. Não vai. Só vai sair no prazo. É um ano. E para sair do sistema, é claro que ela precisa estar paga. Precisa estar paga, tá? Se não tiver paga, não adianta nada. Se não tiver paga, não adianta nada, tá? Não adianta correr, não. E não vai fazer diferença alguma, tá? Se você pagar até a data do vencimento, outro detalhe que você também precisa ficar atento, ó, ganha o desconto de 20%. 20%. Beleza? Então, ó, quando se fala multa, lembra daqueles detalhes que eu disse. Lembra dos detalhes que eu disse. Beleza? Vamos passar para a segunda penalidade. Segunda penalidade. Advertência por escrito. Advertência por escrito. Pessoal, essa advertência por escrito é a mais fácil de todas elas. E eu garanto para vocês, ó, tem 20 anos que eu dou aula. Vai fazer 21 anos. Que é uma das perguntas que vocês mais erram quando se fala de penalidade. Sabe por quê? Porque tem algo que pesa para muitos de vocês, chamada interpretação. Aqui comigo você entende tudo. Tudo que eu explico, bonitinho, você entende, assiste a videoaula na plataforma, entende. Mas na hora que tu entra naquele danado daquele Detran, parece que o nervosismo toma conta que uma coisa tão simples que você sabe, você trava. E aí lê de um jeito e acha que está abafando. Essa questão está garantida. E, na verdade, está errada. Então, vamos lá, ó. Quando se fala advertência por escrito, você vai lembrar que é uma advertência. O nome já fala. É um alerta. Lembra das placas de advertência? Não é alerta o condutor? Aqui também na penalidade. Advertência por escrito é uma alerta que o motorista vai receber do agente de trânsito. Um alerta não significa que é uma multa. Eu falei que é uma multa que ele vai receber? Não. Eu falei que é um alerta que ele vai receber. Esse alerta, pessoal, vai ser colocado ali, ó, no sistema. No dia tal, Maria dos Remédios foi parada na via tal, no horário tal. A mesma estava dirigindo sem o documento de porte obrigatório em mãos. Pronto. Colocou uma observação no sistema. Esquecer documentos obrigatórios é multa de natureza leve. E essa advertência por escrito entra, pessoal, porque para ganhar essa observação no sistema, ele só pode cometer a infração leve e média nos últimos 12 meses atrás. Então, se nos últimos 12 meses ele não cometeu nenhuma multa no sistema, o sistema está limpo, está lindo, aí a primeira multa que ele vai cometer é essa de esquecer documento,
ela é convertida. Aí ele vai ganhar advertência por escrito. Lembra, só é válida para dois tipos de infrações: leve e média. Leve e média. E o condutor não pode ter as infrações num período de quanto tempo? 12 meses, um ano, né, Silvana? Um ano. Olha o detalhe aqui, pessoal. Presta atenção na pergunta. O condutor perde o direito de ganhar advertência por escrito no cometimento de quais infrações no período de um ano? Responde no chat para mim. E aí, gente? Só a Silvana colocou aí? Vocês prestem atenção. Prestem atenção. Eu vou repetir a pergunta porque tem gente voando aí. Ó, o condutor perde o direito de ganhar advertência por escrito se cometer quais infrações? Grave e gravíssima, gente. Grave e gravíssima. Ele perde o direito, perde o direito de ganhar advertência por escrito. Eu não falei para vocês ainda agorinha que a advertência por escrito só era válida para leve e média? Então, se só é válida para leve e média, se ele cometer grave ou gravíssima, beijo, perdeu. Viu aí? A interpretação pesando para alguns? Professora, eu não entendi, foi nada. Tô complicada. Vamos lá? Ó, a advertência por escrito, ela só é válida para duas infrações: natureza leve e natureza média. Ou seja, o motorista, nos últimos 12 meses, só pode cometer uma leve ou uma média. Se ele cometer uma grave ou uma gravíssima, ele perde esse direito. Ele perde essa observação no sistema, por assim dizer. Lembra que eu falei que a advertência é só uma observação, não é uma multa? Então, ele não vai se preocupar com o valor para pagar, ele não vai se preocupar com a pontuação na carteira. Aí a pergunta que eu fiz, eu vou repetir. O condutor perde o direito de receber a advertência por escrito se cometer quais infrações? Perde o direito se cometer grave ou gravíssima. Viu a interpretação? Por isso que é importante ler com atenção quando forem responder lá, tá? Muito bem. Vamos falar da suspensão do direito de dirigir. Essa suspensão, junto com a cassação, eu acho que vem em segundo lugar a penalidade que vocês mais erram. A primeira é essa que eu expliquei agora, a advertência por escrito. A suspensão também faz um nozinho na cabecinha de alguns. Então vamos desamarrar esse nó. Primeira coisa, a suspensão não é não é uma perda definitiva da CNH. A suspensão é uma perda temporária da habilitação. A suspensão, ela é uma perda temporária da habilitação. O condutor vai ficar um período X, um período determinado, sem dirigir. E é sem dirigir nenhum veículo. Suponhamos
que o condutor ele foi flagrado, autuado, ameaçando o pedestre. Ameaçar pedestre, ele recebeu a suspensão de 10 meses. É um exemplo. Esse ameaçar pedestre é uma infração de natureza gravíssima e é uma multa que leva suspensão. Pessoal, toda multa que leva suspensão, ela é gravíssima. Mas não é toda gravíssima que suspende, só algumas. Então, ó, 10 meses de suspensão. Ele tem a carteira AE. AE. Ou seja, a carteira dele é a mais completa. Ele pode dirigir qualquer veículo, automotor, terrestre. Ah, professora, quer dizer que ele pode dirigir metrô, é? Não, metrô não é terrestre, não tá no trilho, é diferente. Ah, então ele pode dirigir avião, né? Também não, né, Sil? Nananina, não. Então, ó, quando se fala suspenso de tudo. Ah, professora, mas ele ameaçou o pedestre dirigindo o carro, então ele pode pilotar a moto, não pode? Não. É suspenso, é de tudo. Acabou. Ele vai ficar 10 meses suspenso. Durante esses 10 meses, ele não pode dirigir nenhum tipo de veículo, a não ser bicicleta. Se ele for pego dirigindo, ele se complica. Você já ouviu aquela frase? O professor Fábio fala muito essa frase nas aulas lá na plataforma e nos ao vivo quando ele dá. O que está ruim pode piorar. Já ouviu, não já? Pois é, já ouviu. O que está ruim pode piorar. Ele estava suspenso, não estava? Ele poderia estar dirigindo e foi pego dirigindo. Agora, como ele foi pego dirigindo, ele vai entrar em um processo de cassação. Viu como que o que está ruim pode piorar? Ele tinha ganhado a suspensão de 10 meses, ou seja, 10 meses proibido de dirigir qualquer veículo. Quando se passasse os 10 meses, concluir os 10 meses, ele só iria fazer o curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem é a escolinha de novo, tá? Ele vai fazer a escolinha, dependendo de onde ele morar, seja exigido que ele faça uma prova. Minas Gerais exige que se faça a prova, né, Silvana? Silvana é de Minas. Então, ó, foi suspenso, tem que fazer a prova. E um detalhe, Sil, eu já falei isso nas aulas e vou repetir para vocês, ó. Aí em Minas Gerais, eles aplicam a prova para suspensão e a prova para obtenção em uma sala só, em um horário só. Quando você for fazer sua prova, você deixa bem claro para ele. Eu estou fazendo a prova para a primeira habilitação. Porque a prova para reciclagem, ó, é mais difícil. É mais difícil. Teve uma aluna nossa que fez 2 provas aí e fez para suspensão, coitada. Depois que eu falei para ela, aí a pessoa que estava aplicando falou: Meu Deus, a senhora já veio fazer prova que eu lembro do seu rosto. Pois é, e deu a prova errada. Aí já tinha passado, né? Mas enfim, passou. Então, ó, quando se fala suspensão do direito de dirigir, é fazer o curso de reciclagem novamente, depois de cumprir o prazo. Só depois de cumprir os 10 meses que ele ganhou. Professor, e ele pode fazer, tipo assim, o prazo foi 10 meses, mas com 2 meses ele pode fazer o curso? Não. Ele tem que esperar o prazo. Só faz o curso depois. Professora, e é imediato que tem um curso? Não, tem que abrir banca.
Eu não vou abrir um curso com 2 alunos, com 3. É vantajoso para o Detran? Não, não é vantajoso. Então, tem que esperar formar a turma, tá? Tem que esperar formar a turma. Então, ó, para a gente concluir essa parte da suspensão. Toda vez que tiver suspensão, é uma perda temporária, vai ficar um período X proibido de dirigir, só vai receber a habilitação de volta quando fizer o curso de reciclagem. Se o Estado exigir a prova, vai ter que fazer a prova também. E é claro, não é só fazer a prova, é fazer e passar. Porque enquanto ele não passar, ele não recebe a CNH de volta. Não recebe, tá? Toda suspensão recolhe o documento de habilitação. Não esquece disso. Toda suspensão recolhe o documento de habilitação. Porque se não recolher, a criatura vai continuar dirigindo. Só que concorda comigo que o fato do Detran recolher a habilitação dela não significa que ela vai deixar de dirigir? Porque ela vai dirigir. Ah, eu vou levar o menino para a escola aqui do lado, vou levar na consulta aqui pertinho. Ah, vou ali no mercado fazer a feira. Não vou pagar o Uber não, tá caro. Dirige, arrisca. Só que aí entra a frase do Fábio. O que tá ruim pode piorar. Pode piorar. Entendeu a suspensão? Suspensão não é perda definitiva, lembra? É uma perda temporária. É um prazo, é um castigo. Lembra do jogador de futebol que é suspenso de algumas partidas, depois volta a jogar novamente. É a mesma coisa o motorista na direção. O que vocês mais confundem na prova, pessoal, é quando fala cassação. Aí mistura com a suspensão. Suspensão é uma coisa, cassação é outra. A cassação da PPD. Aí é quebra suas pernas, né, Verônica? Cassação da PPD. É a permissão para dirigir. O permissionário não pode cometer infração de natureza gravíssima, grave ou reincidente em média. Aí lá vem a aluna me perguntar assim, professora, eu vejo a senhora, o professor Fábio, falar essa palavra difícil aí, permissionário. O que é isso, hein? É você que está na permissão. É você que está tirando a sua primeira habilitação. Você é um permissionário. Aí a mesma aluna olhou para mim e falou, professora, o que é esse tal de reincidente em média? Reincidente em média significa duas médias. O condutor foi reincidente em infração de natureza média. Ou o condutor, ele foi reincidente no teste de alcoolemia, embriagado. Aí olha que interessante. Essa da alcoolemia cai muito em prova, tá? E muitos erram ela. O condutor que é reincidente embriagado na direção será penalizado com cassação. Ele foi suspenso, agora ele vai ser cassado. Aí na cassação, ó, beijo, tchau. Aí sim, eu posso afirmar para vocês que perdeu tudo. Perdeu tudo. A cassação perde tudo.
Só que aí vai entrar aquela coisinha que nós citamos lá no comecinho da aula de hoje. Ele vai ter que esperar um período de 2 anos, de 24 meses, para iniciar um outro processo de habilitação. Pessoal, eu gosto muito de usar o termo 24 meses, porque os Detrans gostam muito de trabalhar com meses, porque confunde muitos. É mais fácil o Detran colocar 2 anos, 1 ano, mas ele coloca meses. Então, no caso de cassação da carteira de habilitação, ele só pode abrir outro processo após 24 meses. Ah, mas ele mora no Mato Grosso e vai vir para Brasília, não importa. Ele mora no Ceará e vem para Goiânia, não importa. Sabe por que que não importa? Porque ele só tem um RENASCE, Registro Nacional de Condutor Habilitado. Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Lembra desse detalhe que eu estou te falando agora, ó? Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Você não está aqui, né, para tirar a sua carteira de habilitação? Então, lembra do C e do H. Carteira de habilitação. Carteira de habilitação, tá? Pessoal, você já tem RENASCE? Você já tem RENASCE? Teve aluna que falou assim, Deus me livre. Tem, você tem, Sil. Você tem o seu RENASCE? Tem, tem. Tudo que você aprontar na direção, mesmo não sendo habilitada ainda, vai para o seu RENASCE, seu Registro Nacional de Carteira de Habilitação. A partir do momento que você vai fazer uma biometria, colheu sua biometria, ou foi lá na clínica fazer o psicotécnico, o exame médico, você já tem o seu RENASCE. Você já tem. Você já tem. Então, ó, RENASCE, você já tem. Quer ver uma coisa que se você aprontar vai para o seu RENASCE? Quer ver uma? Mesmo não sendo habilitado? Quer ver? Vou contar para vocês. Você, você tá nas aulas de volante. Você tá nas aulas de volante. E aí, você não quer pagar aula extra, porque a aula extra tá cara. Tá cara. Você acha a teoria cara? Espera a prática para você ver. Beleza. Aí você não quer pagar aula extra e você sabe que você ainda não tá boa para fazer prova. Aí tem um vizinho, ou o marido, uma amiga, o filho, a nora, o genro, fala assim: bora ali dar umas voltinhas que eu vou ensinar a senhora. Olha, não cai nessa roubada, não. Não vai, não. Porque se você for pego, você leva uma suspensão, você ganha um bloqueio. Você leva um bloco. É 6 meses de suspensão. É mesmo, professora? Não pode, não? Mas é bonito mesmo, né? Uma pessoa que não tem um conhecimento certo para passar para você, tá ali te ensinando. Aí a pessoa ainda dá uma assim, caramba, eu não sabia disso não, ó. Eu pensei que podia. Aconteceu isso esses dias. Uma prima do meu esposo. Tava tirando carteira, aí não quis pagar aula extra, foi com o marido num estacionamento. Oxe, não deu outra. Aí ela olhou para minha cara e falou: sabe o quê? Em uma reunião que a gente se encontrou, prima, eu não sabia que não podia. Eu olhei para a cara dela e falei: mas é muito bonito para a tua cara. Tu vir me falar uma coisa dessa. Não pode, gente. Sabe quanto tempo de suspensão que é? 6 meses. 6 meses. Ó, nós temos setembro,
outubro, novembro, dezembro. Dá para tirar a carteira, professora? Dá, com certeza dá, absoluta que dá. Só que se você teimar e ir para a direção com quem não é o seu instrutor, você leva suspensão de 6 meses. Na nossa contagem, você tem 4 meses para tirar. E aí, dá tempo. Deu dinheiro para o Detran, perdeu tudo. Para a autoescola também. Tá vendo? Então, não arrisca. Ah, mas é aqui pertinho, não tem movimento? Não arrisca. Você já viu aquela história que o barato sai caro? Não vai. Gente, eu sou daquelas pessoas, eu sou antiga mesmo, eu sou do tempo do Ronca. Minha filha fala que eu nasci em outra era. Eu nasci no ano errado. Ó, se, se você faz certo a vida todinha, no dia que você inventa de fazer errado, você é pego. Tô mentindo? Então faz o que é certo sempre. Porque a corda só cai pro lado mais fraco. Só, só. Caçou, perdeu. 2 anos. Não tem choro, não tem lamento, não adianta vir com lorota, blá, 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 blá. Tchau. Perdeu. Aquele caso daquela aluna que eu citei no começo da aula, permissionária, que deu carona, perdeu. É multa grave. Permissão não pode ter multa grave. Não pode. A permissão, você pode ter leve, você pode ter uma média, mas uma grave você não pode. Uma gravíssima você não pode. De jeito maneira. De jeito maneira. Deu para entender a diferença da suspensão e cassação? Suspensão, você tem um prazo. Você faz o curso de reciclagem. Se o Estado exigir a prova, você faz e resolveu a sua vida. Agora, a cassação, não. A cassação é perder tudo mesmo. Perdeu tudo. Só inicia um outro processo após quanto tempo? 24 meses. Ou 2 anos. E para a gente finalizar, eu vou explicar a questão da pontuação, que envolve suspensão do direito de dirigir. Tem muitos alunos que confundem esse lance. Ah, professora, por que que a multa gravíssima é 7 pontos, mas nessa contagem de pontos aí é 10 pontos que ele pede? Você já se confundiu com isso alguma vez? Já? Então, nunca mais na vida você vai se confundir. A primeira coisa que você vai lembrar é o seguinte: existe a pontuação da multa com a sua gravidade. Cada multa tem sua gravidade, cada gravidade tem a sua pontuação. Então, quando fala assim, totalidade anual, anota essa palavra. Totalidade anual. É aonde nós vamos tirar os 10 pontos, quando ele cometer a gravíssima. Existe a pontuação da multa, igual eu falei, cada multa tem sua pontuação, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. E a totalidade anual. A totalidade anual é quando ele comete multa gravíssima e vai perdendo pontos. Presta atenção na minha pergunta. Hoje, 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 um condutor pode chegar no limite de até quantos pontos para não perder a sua CNH? Hoje ele pode chegar até quantos pontos para não perder a sua CNH? Tá vendo por que que é importante eu explicar isso daí? É uma pergunta tão boba,
Só uma acertou. Só a Wanda acertou. Dos que colocou no chat aí, ó. Só a Wandinha acertou. Vou repetir a pergunta, tá? Mas eu gosto é assim mesmo, é participando. Você tá aqui é para participar, tá aqui é para aprender. Não se importa se errar, não. E não vai achando que se errar, vai alisar, não. Você tá aqui é para aprender. Eu erro também, vocês erram. Eu sou imperfeito igual vocês, tá? Então, quando fala assim, pessoal, ó, até quantos pontos o condutor pode ter hoje para não ter a carteira suspensa? É até o 39 que a Wanda colocou aí, ó. Nivanda. Ela colocou 39. Olha a pergunta, eu vou repetir. Até quantos pontos o condutor pode chegar hoje para não ter a carteira suspensa? Até 39. Aí talvez a Lu tá falando assim, a Lu, você tá falando assim, mas professora, ontem na nossa aula particular, eu respondi 19 e acertei na prova. Muito bem, Lu, você acertou ontem. Mas sabe por que que você errou hoje? Porque a pergunta foi diferente. Ontem na nossa prova eu falei assim, ó, o condutor, a pergunta era essa, que cometeu duas multas gravíssimas, lembra, Lu? Duas multas gravíssimas. O limite dele para não ter a carteira suspensa aí vai ser 19 mesmo. Sabe por quê? Ó, 40 pontos suspende, certo? 40 pontos suspende. O limite é até 39. A cada uma multa gravíssima que o condutor cometer, nessa totalidade aqui, ó, dos 40, ele perde 10. Então, vamos lá. Com 40, suspende. Se ele cometer uma gravíssima, vai para 30 pontos. 30 pontos vai suspender, certo? Aí a pergunta na prova pode ser essa, ó. O condutor que comete uma infração gravíssima para não ter a carteira suspensa, ele pode chegar no limite de até quantos pontos? Olha aí. Eu tô com 30 aqui, ó. 30 suspende, não suspende? Em 30 ou mais suspende. Então, o limite é até 29. Porque com 30 suspende, 29 não. Ah, tá, entendi. Agora vamos lá. Se na prova colocar assim, ó, o condutor que cometeu duas gravíssimas, vai ter a carteira suspensa se cometer quantos pontos? A pergunta agora foi diferente. Ele vai ter a carteira suspensa se cometer quantos pontos? Ele vai ter a carteira suspensa se ele cometer 20 ou mais pontos. Gente, ó, a interpretação ela é tudo na prova. E é em qualquer prova que você faça. A pergunta eu mudei e teve gente que errou. Ó, eu falei assim, ó, o condutor que cometer duas infrações gravíssimas vai ter a carteira suspensa até 20 pontos ou mais. Agora, se eu falar assim, Lu, ó, o condutor, você pula essa parte na prova, é seu. Oh, meu Deus. O condutor que cometeu duas gravíssimas pode chegar até quanto para não suspender? Ele pode chegar até quanto para não suspender se cometeu duas gravíssimas? 39, Verônica. 19 pontos. 19. Por isso que você tem que cuidar na prova com a palavra assim, ó. Suspende,
não suspende. Limite, prazo, até. É aí onde pega vocês. Ó, o condutor, hoje, ele pode chegar até 39 pontos. Em aspecto geral, 39 pontos. Se ele completar 40 ou mais, ele perde a carteira dele. A carteira dele é suspensa. A cada uma multa gravíssima que ele comete, a cada uma gravíssima que ele comete, ele perde 10 na totalidade. Então, se é 40 para suspender e ele cometeu uma gravíssima, ele vai perder 10 aqui, ó. Então, vai suspender com 30. Não suspende com quantos? 29. Se ele cometeu duas gravíssimas, ó, aqui, 20 suspende. Não suspende com 19. Eu gosto de brincar falando assim, é como se você fosse com seu sobrinho no shopping e você falasse assim, ó, sabe aquele narteiro de 6 anos de idade? Aí você fala assim, ó, eu vou te dar 4 notas de 10. Mostra 4 notas de 10, não mostra 2 de 20, porque dependendo dessa idade, não vai ter noção de valor. Então, ele vai pela quantidade de notas. As minhas meninas eram assim. Eu dava uma nota de 50 e dava, na época, 10 notas de R$ 1. Preferia as 10 de R$ 1, porque ia pelo volume. Nessa aqui tem mais, mamãe, eu quero é essa. Vai fazer hoje para ver se quer trocar. É ruim, hein? Então, ó, quando se fala confundir, lembra assim, ó, eu vou te dar 4 notas de R$ 10 para você ir para o shopping. Toda vez que você me desobedecer, soltar minha mão e sair correndo, você vai perder 10. A punição dele por desobedecer é perder quanto? R$ 10. Cada vez que ele soltar a mão, você tira 10. Tira 10. Por final, você vai falar, ó, tá aqui, ó. Você ficou só com 2 notas. Você me desobedeceu o tempo todo. E você tem que fazer com que seu sim signifique sim. E o seu não, não. Se desobedecer, não leva. Para criar credibilidade na sua palavra. Essa parte da suspensão, na contagem de ponto, confunde um pouco. Mas se você prestar atenção na pergunta, você consegue interpretar bonitinho. Você só lembra o seguinte, pessoal, ó, números decimais, de 10 em 10. Números decimais, 10 em 10. A Luciana falou, eu não vou dormir enquanto eu não entender esse ponto. É isso aí, Lu. Faz um quebra-cabeça e me manda. Hoje eu também não tenho horário para dormir, não. Então, quando fala assim, ó, 40, tchau, perde. 30, tchau, perde. 20, tchau, perde. São os decimais, de 10 em 10. Aí os que tem 9 não suspende. 39 não suspende. 29 não suspende. 19 não suspende. É por isso que depende da pergunta. Vamos mais uma vez? Vamos? Vamos mais uma vez? Essas pontuações aí? Hoje, o limite é até quantos pontos? Para o motorista não ter a carteira suspensa. Para o motorista não ter a carteira suspensa, hoje o limite é até quanto? Limite é até 39. Eu não falei que ele cometeu uma multa? Eu não falei isso. Eu só falei assim, ó, o limite é até quanto? É até 39. Porque com 40 pontos ele já suspende. Acabou. Agora, na prova, eles podem perguntar assim, ó, o condutor que cometeu uma infração gravíssima. O limite dele é até quantos pontos para não ter a carteira suspensa?
Raciocina comigo. Tu é ruim de matemática? Eu também sou. Mas tu prestar atenção, tu entende. Vem cá. Ó, 40 pontos suspende, certo? Ele não cometeu uma que a pergunta falou, não foi? 30 é decimal. Eu não falei que os decimais perde? Então é 29. Olha o que que a Silvana colocou aí, ó, 29. O limite é 29, tá certinho. Agora, se na prova colocar lá, ó, o condutor cometeu duas gravíssimas. O limite é quanto para não perder? 19. Muito bem, 19. Muito bem. Viu como você dá conta? Agora, se você colocar na cachola, eu não dou conta, essa eu não acerto. Tá vendo, Silvana? Agora você não vai pular mais. Falou que pulava na hora da prova, agora essa parte você não pula mais. Agora você pula, você acertou as duas perguntas que eu fiz aí, bonitinho. Tá vendo? E é isso que a gente quer, pessoal, na prova. É interpretação. Começou a clarear, Dani? É isso aí. Gente, estuda, estuda, estuda. Eu não vou falar para vocês que as provas tá fáceis. Eu costumo falar que você acha a prova fácil de acordo com o seu desempenho. Concorda comigo que quando você vai mais preparado, você acha mais fácil? Ou quando você tem mais habilidade em uma coisa, você faz aquilo ali tão natural que você acha mais fácil? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se você se dedicar, se você estudar, pode ter certeza absoluta que você vai encarar as perguntas de uma forma mais leviana. Você não viu aquela aluna, a Janice? Gente, ela fez 9 provas. 9 provas, passou da 10ª. E é uma história bem sofrida dela. Você já pensou se eu tivesse deixado ela desistir? Se não tivesse pegado no pé? Se não tivesse ficado horas e horas com ela no telefone, para ela não desistir? Você acha que ela teria ido para a próxima etapa? Segunda-feira começa a aula de volante dela. Segunda-feira. Todos vocês são capazes. Todos vocês são. É claro que tem alunos que têm mais dificuldade e tem alunos que têm menos dificuldade. Isso é fato. Para Uber, para Uber o limite é total, Silvana. Uber é o limite total. 39, sem problema nenhum. Pode ter uma gravíssima, duas, 10 gravíssimas. Eles é normal, porque é trabalho, né? Motorista de empresa é a mesma coisa. Motorista de empresa é a mesma coisa. Motorista de ônibus. Motorista do transporte escolar, a mesma coisa. Então, se você está naquela, será que dá tempo? Será que não dá? Dá tempo. Só depende de você. Só depende de você. E não tenha medo. Se você se sente preparado, se me manda e-mail, olhe na plataforma, ah, tá bom. Às vezes eu faço uma observação, igual teve um aluno aqui hoje, falou assim, professora, você vai falar por sua conta em risco, eu vou fazer a prova. Faz. Tá achando que está preparada? Teve uma nota ruim, mas naquele dia não estava muito legal, não estava muito bacana. Faz sua prova, arrocha, arrebenta, que vai dar certo. Vai dar certo. Agora, se você está naquela, professor, eu estou me sentindo muito insegura. Não vai, então. Espera um pouquinho. Pode ter certeza que uma semana para você faz diferença, sabia? Que uma semana de estudo faz diferença? Uma aula faz diferença? Porque é o que eu falo para os alunos. A maior frustração não é você chegar lá e pagar assim sua prova. Ó, eu sei que é difícil porque é dinheiro. E você soa para ganhar seu dinheiro. Mas sabe o que que é pior?
é você ver uma pessoa que tem menos preparo do que você fazer a prova e passar. Já aconteceu com você? Ou você conhece alguém que tem menos estudo ou menos preparo em todos os aspectos? Não estou falando só de escolaridade, não. Mas você vê que a pessoa você não... e passa na prova? Já aconteceu? Tá vendo? Dá um nó na garganta, não dá? Uma frustração, uma chateação tão grande. Mas se prepara, faz direitinho. Domingo nós vamos ter aulão. O professor Fábio acabou de me mandar aqui, ó. Domingo, aulão, 8 da manhã. Você já falou? Já tem 7 alunos, tá? As vagas são limitadas. Então, se você está pensando em fazer a prova, ó, hoje é dia 25 já. Você está pensando em fazer a prova no começo de outubro, mês 10 até o dia 15, não perde esse aulão. Não perde, tá? O aulão de domingo, Davi, R$ 60, tá? R$ 60 o aulão. Se você for parar para pensar, um aulão, R$ 60, você tem 3 horas de estudo. Sua reprovação, quantas horas de estudo você vai ter? Chorando, de raiva. Aí você fala, gente, por uma questão, que vacilo, é. Faz um esforcinho para você participar. Eu, o professor Fábio, entende que vocês gastam muito. É por isso que é R$ 60. Porque se eu fosse cobrar as 3 horas de aula, seria muito mais. E é aquilo que eu falei na outra aula. Gente, se você faz unha de gel, arruma cabelo, é um compromisso que você tem que ter todo mês. Aqui você vai gastar para a sua vida toda. Você tem noção que você só vai gastar agora quando você for renovar a sua carteira? E você entrou num objetivo, gente, que não é comprar um sapato. Ah, vou juntar a minha mesada, juntar meu salário para comprar um sapato, um bolso, um perfume. Você entrou no objetivo que é tirar a sua carteira, que vai te dar algo para a vida toda. Você vai estar aí, velho, gaga, sem um dente na boca e habilitado. Então, investe em você, não fica com dó de investir em você, não. Quando não tem condições, não tem, mas tem gente que tem dó de investir nela mesmo. Eu conheço muitas pessoas que são assim. Na minha família tem gente que é assim, anda caindo os pedaços, mas não tem coragem de investir para ela mesma. Investe em você, vai dar certo, tá? Vai dar certo. E é, vai ser domingo de 8 às 11, tá? Da manhã. As vagas são limitadas. Eu vou colocar lá no grupo, tá? As observações. Por que que essa aula de domingo é cobrada, pessoal? Porque quando vocês compram o curso, vocês têm direito a uma aula de reforço na semana, que é essa que a gente tem ou na quarta-feira ou no domingo. Perdão, quarta-feira ou sexta-feira. A aula do fim de semana são 3 horas de aula. É muito conteúdo, é muita informação, muita coisa. Vocês recebem a gravação no pessoal, vocês recebem as perguntas, recebem uma revisão completa, é muita coisa, tá? É um auxílio a mais para você estudar. É um auxílio a mais para você estudar. Você tem tudo na plataforma, isso é fato. Plataforma é show de bola, é espetacular. Mas a aula de reforço é uma cereja do bolo. Alguém tem dúvida? Tem alguém que tem alguma pergunta que quer fazer? Liga aqui o áudio e você faz a sua pergunta. Eu já falei demais, o professor Fábio trocou até minha água aqui. Não deu água gelada, a minha já estava fervida nesse calor. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, meu povo, foi muito bom estar com vocês. Que a aula, Sil, me manda lá no privado, tá? O professor vai limitar. Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso e até mais. Fiquem com Deus. Beijo.